Sejam todos bem-vindos mais um NapaCast, o podcast que traz para você histórias que inspiram carreiras, empreendedores, líderes, enfim. O NapaCast traz toda semana para você 2 episódios inéditos e hoje não vai ser diferente. Hoje nós temos um convidado mega especial, mas eu vou falar dele daqui a pouquinho, porque agora chegou a hora do Merchan. Nós temos os nossos apoiadores daqui de Bragança que acreditam no nosso projeto. Um deles é a Cervejaria Bragantina, mas como hoje estamos falando com um baita de um atleta da figura nacional, nós vamos na água, mas com um copo da Cervejaria Bragantina, né, para prestigiar. A Nova Casa Alves ali no Mercadão Municipal, o Cris, a Cidinha, mais de 80 anos de tradição. Hoje nos presenteou com um parmesão aqui, maravilhoso, um pernilzinho suíno defumado. Ó, Jorge, é exclusivo para você do Cristiano hoje. Aí sim. E hoje nós temos algo muito especial, que o Jorge é um sortudo, porque hoje começamos uma nova parceria no NapaCast. E é uma parceria que quer presentear os nossos convidados. Olha que beleza. Então, o primeiro presente que eu vou te dar, Jorge, é do café Aromas de Bragança, cápsulas de café Aromas de Bragança. Maravilha, pô, muito obrigado. Lembrando que o café de Bragança, o Aromas de Bragança, é um dos mais premiados do país. E no decorrer da live... Muito obrigado, hein? E no decorrer da live, Jorge, será servido um cafezinho quente do Aromas de Bragança pra gente tomar, porque hoje promete. E mais um presente, deixa eu pegar aqui no cantinho. Chocolate Nicolate, a grande Gisela, o Gui, toda a equipe da Chocolate Nicolate. Mandou também legal, aí chocolatinho, pão de mel pra você. Ó, então, foi meu aniversário semana passada. Aí sim, ó. Hein? Aí sim. 2 coisas que eu adoro, chocolate e café. Pode pôr no cantinho aqui, Jorge. Vou colocar aqui pra ficar aqui aparecendo. Esses nossos 2 novos parceiros, que também fazem parte do grupo Business for Friends, nos abrilhanta agora no podcast, aí fazendo esses mimos ao nosso convidado. E nós aqui do NapaCast também temos um presente para o Jorge, um boné oficial. Que maravilha, pô. Um boné oficial aí do NapaCast, o podcast. Aí sim, hein? Olha, Jorge. Da hora, obrigado, pô. Nenhum convidado recebeu tanto presente até agora quanto você. Sabe o que vai acontecer agora? Os convidados anteriores vão me ligar falando assim, viu? Cadê o meu? Olha, já vou deixar um recado aí pro Gui, pra Gi da Chocolate Nicolate, pra Ali lá do Aromas de Bragança. Os outros convidados, os 5 primeiros convidados pedirão isso, viu? E eu não vou falar também que a nossa equipe de imagem, vídeo, Fernando e Vitor, estão morrendo de inveja porque não veio nada para eles. Então, olha, eles que fazem esse barulho, então vocês já perceberam, né? Eles são viciados em chocolate e café. Então, fica a dica. E agora começa o nosso podcast hoje com esse convidado mega especial. Ele, mais de 10 vezes campeão brasileiro de motocross, com premiações internacionais, uma figura carismática aqui na nossa cidade, que tem muito causo para contar da nossa terra da linguiça, da nossa cidade de Bragança Paulista. Então, uma salva de palmas para Jorge Negrete, o JN9. Muito obrigado. Aê, temos palmas, aí, olha isso. Plateia. Jorge, antes de mais nada, cara, obrigado de você topar. Imagina, pô, acho que você foi louco, mas você já é um pouco louco de tudo, então... Só apareço. Só apareço. As loucuras não é isso. A gente faz de conta. Só. E aí, quando eu enviei a mensagem para um amigo nosso em comum, eu falei, cara, tenta falar com o Jorge, porque a gente dentro daqui do podcast, a gente quer contar histórias que inspiram, a gente quer trazer pessoas que possam agregar na vida das pessoas que estão lá em casa, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Então, o canal nasce com esse propósito, nasce com muito carinho, com muito amor, e realmente para contar histórias e trazendo pessoas de A a Z, né? Tanto que se preparem, porque segunda nós temos um convidado também que vai dar o que falar aqui. E muito bacana você ter topado. Obrigado. Pô, mesmo. Que legal, obrigado. Imagina, eu que agradeço aí, um prazer enorme, pô. Poxa, eu comentei aqui, eu falei, poxa, ano passado eu participei, acho que de umas 20 lives aí até. E essa daqui, sem dúvida, tô me sentindo na cabine de um jato, um Fórmula 1. Aí sim, hein? Gente. Super bem organizado. Para quem está nos ouvindo Parabéns. Aqui, o Jorge tem aí seus compromissos com as marcas que o patrocina também. E nós estamos tomando todos os cuidados aqui em relação ao Covid. É a nossa primeira transmissão também com o nosso escudo de acrílico aqui. Tudo isso para garantir a segurança do nosso convidado e o podcast ficar ainda mais natural para não ter que falar de máscara. Então, estamos bem protegidos. Muito obrigado. E o Jorge chegou falando, eu não entendi muito bem. São quantos anos de carreira, Jorge? De moto? Agora eu tô entrando... Eu vou completo 40 anos ano que vem. Não, 39 para ser mais... Não, mas você falou que você tem 39 anos de idade, Jorge. É por isso, porque eu só lembro da minha
da minha vida depois que eu comecei a andar de moto. Então eu falo que eu tenho só 39. Que loucura, cara. Agora, é mito ou verdade? Eu já tô naquela idade que eu tô omitindo a idade, né? Não, até porque quando você olha uma rampa daquela de freestyle, que ela é assim... Quantos metros tem? Depende, ela chega a 22. O padrão é 21 metros, mais ou menos, né? Assim, varia um pouco para mais, para menos, de acordo com o espaço. Entendi. Né? Mas você olha aquilo, já dá um medo. Você sente frio na barriga ainda ou não? Ah, lógico. Opa, se perder esse friozinho, perde a graça. Né? Mas normalmente, é por isso que é importante falar quando o pessoal fala que é loucura. E a gente tem até um slogan que é meio que filosofia de trabalho, né, no motocross freestyle, que não é loucura, é técnica pura, porque ali não tem espaço para você fazer loucura. Se você fizer loucura, vai dar errado, certeza. Então você treina muito, usa todos os equipamentos de proteção, você segue todos os protocolos de segurança, para não ter erro, né? Para a gente começar a live, para quem está começando agora a assistir também, antes de mais nada, eu tenho que mandar um abraço especial para um cara que é seu fã e está assistindo hoje, que é o Sileno. Grande Sileno Chaveiro, legal, tal. Sileno um abraço pra você, meu amigo. Compartilhou muito, falou, cara, não vou perder por nada. E o Betinho Lossardo também que falou. Maravilha. Grande Betinho, vulgo filho do Betão. Falou que não perderia por nada. Um abraço para vocês aí, pô. Ô, Jorge, só pra gente começar, pra esclarecer algumas coisas, porque eu não entendo muito disso. Qual a diferença? Supercross, Arena Cross, Freestyle, Supermoto. Só pra gente começar a dar uma característica para cada categoria aí, porque pelo que eu entendi, você já participou de todas ou participa de todas, né? Todas elas eu falo que são modalidades que vieram do motocross, né? Todas elas, com exceção do Supermoto, que é uma parte da pista, 3/4 da pista é asfalto. Mas a moto é de cross, com pneu liso, né? O Supercross é uma pista totalmente construída artificialmente, né? Os saltos, os obstáculos de uma forma geral. Que no Brasil já não está tendo. Já tem alguns anos que não tem. O Arena Cross é uma pista de motocross menor que a do Supercross. Eu diria difícil. É como se fosse uma mescla ali do motocross, o supercross um pouco mais compacta. E o motocross todo mundo já sabe que é aquela pista feita naturalmente. Né? Nós já tivemos aqui em Bragança várias etapas. Lá atrás do famoso Poço de Monta. Poço de Monta. Então é isso, tem o freestyle. Né? E o freestyle é só manobra. Só manobra. E a competição não é a competição de chegada, é a competição de pontuação exatamente, e função da manobra. Exatamente. Legal. É de acordo com a tua criatividade, o teu desempenho, a tua ousadia, enfim, é um conjunto de somatória de pontos, né? No meu caso, é só exibição, né? Eu já faz um tempo que eu não faço competição de freestyle. Mas você tem sua equipe, né? Caminhão, tem, tudo o pessoal, que faz, o pessoal, a gente viaja, quer dizer, viajava, né? Que faz tempo que não saudade, tem nada, né? Saudade daquela ter um aglomeração, né? E a gente tá torcendo, né? Para que tudo isso passe logo porque, poxa, é triste, né? Ver essa... Claro, é triste ver tudo isso que está acontecendo e é tão triste quanto ficar parado também. Né? Jorge, início em 1982, tô certo? Eu só erro a década. A década. Mas não erro mais o ano, eu só erro a década 82 mais ou menos. Como foi esse início? Vamos começar do início, né? Como foi esse início? Vamos pensar em carreira, talvez em um momento... Porque eu quero que você comente comigo as mudanças que tiveram até aqui, porque como era o Brasil naquela época para esporte, para competição, e, cara, né, numa cidade de interior que talvez não fomentava isso, como foi esse início para você, cara? Como era o mundo, né? Se a gente parar para pensar, numa época que para ter qualquer equipamento era muito difícil, né? Não tinha... A minha primeira corrida eu corri com uma bota de caçar rã, calça jeans. É aquela história que eu vi que tinha um papelão que o número era com a fita isolante? Era isso, né? Era bem precário. Era bem precário, era bem gambiarra. Mas aí o Jorge, morando no interior, uma criança, conhece a moto por quê? Então, meu pai tinha loja aqui na Rua do Mercado, né? 2/3 das motos de Bragança era o seu pai que vendia. Não, meu pai vendia televisão, geladeira. Meu pai nem gostava muito de moto. Mas aí ele vendia bicicleta, vendia mobilete, Meu pai vendia de tudo, né? Era um bom comerciante, né, na cidade.
E numa ocasião, um cliente devolveu uma das motinhos que comprou lá, não sei se não pagou, o que aconteceu. E eu comecei a andar com essa moto, Tá. que chama uma Pônei. 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 Com 9 anos de idade isso. Mais ou menos, você não lembra? Eu não lembro exatamente Tá. quantos anos eu tinha. Eu sei que a moto tem marcha, eu tenho essa moto, ela vai Você ficar tem? em exposição, ela vai ficar lá em... Que legal, cara. a Cidade de Socorro está montando um centro cultural e essa moto vai ficar lá exposta lá. Legal. Eu falo que ela é filhotinha da lambreta, ela tem 3 marchas aqui na mão. Então Tá. você aperta a embreagem e muda as marchas. E eu comecei a andar com essa moto no estacionamento da loja do meu pai. E do lado tinha uma República. Então, 8 horas da manhã abria a loja, já começava a fazer aquela barulheira toda, né? E aí o pessoal começou a reclamar pro meu pai. Falou, pô, esse moleque, né? E eu desmontava, arrancava escapamento, fazia de tudo, né? E fazia um barulhão enorme, né? Imagina. E o pessoal, lógico, né? Dormia tarde, ninguém queria acordar 8 horas da manhã com aquele barulho infernal. E aí meu pai falou, não, ó, você vai ter que sumir com essa moto, leva lá pro sítio da sua avó. E foi lá que eu comecei a andar na terra, entendeu? Mas aí, Jorge, assim, curiosidades para os adolescentes de plantão. Você não tinha internet para ver motocross, para saber que existia. Não tinha Como você nada. sabia que existia? O que aconteceu? Na época, eu vi uma prova de motocross. Mas aqui Bragança em não tinha nada. Bragança. Ah, já tinha a pista? Tinha o Percival que corria, corria de Ah. moto. E aí foi lá no... Onde tem as casas populares ali no Jardim Anchieta. Tá, Teve uma corrida ali naquele lugar. tá. E aí eu assisti, aí nossa, eu vi aquelas Brilhou o olho. motos, aquelas, Aquele barulho. aquele barulho, aí eu fiquei ali meio em estado de êxtase, assim. Meu Deus do céu, o que é isso? É isso que eu quero fazer, sabe? Imagina, era uma Sonho de criança. criança. E aí eu comecei a ir atrás disso, entendeu? Mas foi até eu começar a correr, foi uma longa E aí, com uma longa quantos história. anos o Jorge começa a tentar migrar, tentar aparecer e começar a entrar realmente... Opa, peraí, isso é profissional, agora não é mais a moto para brincar no sítio da avó, não. Aí, momento isso acontece? aí o que aconteceu? Depois disso daí, o meu irmão mais velho, Paulo, ele pedia muito pro meu pai uma moto, tá? Porque ele gostava mais que eu, né? Ou tanto quanto eu. E aí meu pai deu uma moto para nós. Pros dois. Um dia de cada. De cada. Aquela Uma história. RX 125 Yamaha. Tá. Aí a gente dividia essa moto. Um dia de cada um, beleza, Mas tal. já pra... Não, era Essa- uma moto de rua. Uma moto de rua. Eu andava na pista com ela, escondido. Tá. Mas ela Tá. era uma moto de rua. Era moto de rua. Você já tava aprontando já, né, Jorge? E aí todo mundo já começava a falar, ô Negretinho, mas pô, você tá andando bem, né? Mas a gente não tinha nem Noção capacete, disso. não tinha, Nada. andava. Era outra época, né? Andava porque a pista era aberta, você entrava lá e começava a andar. Ah, você ia nessa pista de motocross. Ah, Ali do lado do ambiente, onde tem o mercado ali hoje. Sei. E coincidiu na época, eu falo que eu sou um cara de muita sorte, porque as coincidências foram todas juntas ali. Na mesma época teve uma corrida ali. E meu pai recebeu uma moto de demonstração dessas test drive, Montesa. Montesa. E aí eu fui correr. A famosa H6? H6? Fui correr escondido do meu pai, de todo mundo, porque a moto era emprestada, né? Aí eu arrumei todo o equipamento emprestado e fui. Mas não tava tendo prova nada, você só foi lá. Tava tendo a prova. Mas você podia entrar na prova pra participar? Era tudo... Não tinha controle, né? Não tinha controle, né? Que Quando meu loucura. pai viu, eu já estava lá. E aí eu fiz 4º lugar na corrida. Fiz quarto. Jorge do céu. Escondido. Escondido. Seu pai deve ter ficado louco, né? Meu pai confiava muito em mim. Meu pai, ele sabia, ele tinha uma ideia, né? Mais ou menos do que... Do que ia acontecer. Aí quando ele ficou sabendo, aí tudo bem. A gente não dava mais para... Pra voltar. E aí eu terminei bem a corrida e todo mundo falou, mas Negretinho. Eu era o Negretinho. Negretinho, né? O terror. Terror. E tem outras coisas também que eu fazia nessa época aí, mas Pode contar. menor de idade, né? menor de idade. Menor de idade, Não né? podia. Na época todo mundo sabia quem era, porque não usava capacete, né? É uma cidade. Hoje não, hoje uma moto fugindo da polícia é bem mais, né? Mas na época não, na época... E aí veio essa prova aí, e aí você falou assim, é isso que eu quero ou não? Até teve uma ocasião agora, recentemente, que a Polícia Militar prestou uma homenagem para mim, porque a gente também dá curso para a polícia, né? Legal. Com o Zé Luiz, que era meu treinador, ele dava muito curso para a polícia. Pra Rocan, pro time de moto.
E aí tinha lá os veteranos, né, na hora da homenagem, os veteranos lá, falou, Negretinho aprendeu a correr com a gente. Já entendi por que aprendeu a correr, né? Mas foi uma época muito legal, sabe? A gente, embora na época não tinha nada de recursos como existe hoje, né? Sim. Facilidade, né, de você... Hoje você aluga uma moto, compra moto pela internet, equipamento, tem aulas online, enfim. Uhum. Na época não tinha nada, né? Era tudo na raça mesmo, né? Mas E aí? isso daí ajudou também a gente a aprender muita coisa. Algo que eu queria entender desse início como surgiu o seu primeiro patrocinador, a primeira empresa que falou assim, eu vou investir nesse cara. Que momento surgiu isso? Que ano foi? Então, aí meu pai, depois dessa corrida... Ele gostou da ideia. Eu fiz uma prova em Itapecerica da Serra, com essa mesma moto, emprestada. Emprestada. Mas aí meu pai já tinha dado consentimento, tudo, falou tal, beleza. Mas a moto era muito pesada. Era uma 250, e eu tinha 14 anos. Então eu não conseguia segurar a moto. Foi quando meu pai comprou uma DT. Foi a primeira e única moto de corrida que meu pai comprou. Nunca mais ele depois teve que comprar outra moto. Ou seja, aí ele falou aí assim, eu vou ter que incentivar esse moleque. Aí eu comecei a correr com ela. Quando eu ganhei a minha primeira corrida em Socorro, o meu primeiro patrocinador, ele assistiu essa prova. Ele nunca tinha assistido uma prova de motocross. E ele ficou encantado com aquilo. Ele falou, nossa, que maravilha. E você maravilha. tinha seus 14, 15 anos mesmo? Já tinha uns 15. Uhum. Aí ele montou uma equipe. E me chamou, falou, não, chama o Twin, né, que era o gerente da equipe, né, falou, não, vamos chamar aquele menino lá de Bragança, que ganhou aquela corrida lá em Socorro. E aí eu fiz parte da equipe, meu começo foi aí. E o dono da equipe era o Pedro Falso. Que legal. Que depois essa equipe, com o tempo, essa equipe foi a maior equipe de motocross do Brasil, da história. Não quando, aí eu já estava fora da equipe, Mas aí nesse momento é a virada de jogo que assim, agora eu sou um profissional, não sou mais amador? Não, ainda não. Ainda não. Não, amador. Ainda não. Amador. Aí eu comecei a ganhar umas provas, comecei a me destacar um pouco ali, né, na categoria amador. Como era nessa época o julgamento para você mudar de amador para profissional? Como que funcionava nessa época? Eu vou explicar. Legal. Essa parte é interessante porque num determinado momento, o Pedro, que era o dono da equipe, falou assim, olha, agora nós vamos montar uma equipe para disputar o campeonato. Nós vamos ter um piloto na categoria profissional e 2 pilotos na categoria intermediária, que era eu e o Siri, que é de Amparo. Aí, beleza, eu ganhei a primeira etapa na categoria intermediária, o Siri foi segundo e na segunda etapa ele ganhou e eu fui segundo. E o nosso piloto na época, que é o Zinho Viviani, ele foi bem, terceiro, quarto, na categoria principal. Beleza. Só que depois de 3 etapas ele sofreu um acidente. E a minha moto tinha quebrado. Então eu não tinha mais chance na categoria que eu estava disputando, de disputar o título, porque eu não marquei ponto. E o Zinho Viviani, o acidente que ele sofreu foi grave. Ele teve que se afastar. E o Pedro Falso chegou para mim e falou, agora você vai assumir a categoria principal. Eu tinha 15, 16 anos de idade. Eu nunca tinha nem corrido numa 250. Falei, tudo bem, né? O primeiro salto que eu dei, já fui lá para a lua, né? Era muito forte a moto. E eu era muito leve. Devia pesar uns 45 quilos na época, sei lá. Nem 50 acho que não pesava. Mas eu encarei. Eu terminei o campeonato em quarto. Eu só fiquei atrás dos pilotos de fábrica. E os pilotos da sua frente, todos já, todos macaco eles, velho já. Todos eles, Tudo macaco velho. E aí foi meu primeiro ano. Aí eu já fui revelação e depois já fui campeão. E aí começou. Mas eu era muito novo, né? Assim, não tinha nem noção direito, né? E no meio de tudo isso, também depois eu casei com 18 anos. 18 não, eu completei 18 e casei. Quase que eu casei menor de idade.
Que loucura, Jorge. Então tudo foi tudo muito precoce para mim também, né? Muita responsabilidade, muito cedo, né? E qual foi o primeiro campeonato, a primeira prova, assim, que você falou assim, caramba, onde eu tô? A primeira, pô. Falaram meu nome, pô, sei lá, mas... Não, imagina que responsabilidade eu tinha, porque por trás de mim, naquela época, com 15, 16 anos, já tinha uma equipe por trás. Tinha um caminhão, tinha todo um investimento, né? Eu tinha que dar resultado, né? Porque o principal piloto já tinha se machucado, né? Então, mas já rolava uma popularidade, a galera querendo tirar fotos, os caras com revista, tá? Já começava isso? Não começou essa bajulação ainda? Que é boa essa fase também, né? Mas eu nunca liguei para isso, não. Você sabe que no começo até tinha um mecânico que trabalhava com a gente lá, o pessoal ia pedir autógrafo para ele. Porque até hoje o pessoal acha que eu sou moreno, negrete, né? Negrete. De capacete, o pessoal não sabe quem é. Mas na época o pessoal ia direto pedir autógrafo para ele, né? E eu dava risada. E ele dava autógrafo, dava autógrafo, tudo. Mas é gostoso receber esse carinho, sabe? O primeiro prêmio de destaque foi um primeiro campeonato brasileiro ou não? Eu fui, no mesmo ano que eu fui piloto revelação, que ano foi esse? Eu sofri acidente. Você lembra que ano foi então isso? eu não terminei o campeonato. Foi em 1986. Aí eu já não estava mais na equipe Amparo, mas como eu sofri o acidente, eu perdi muita massa, né? Que muita massa. Já não tinha quase nada, né? Então eu largava todas na frente. Eu largava que nem um... A moto era quase sozinha. Então não tinha lastro naquela época? Não tinha não, que pôr não lastro? tinha, não Hoje tinha. tem ou não? Não. No motocross não tem lastro? não tem. Não tem lastro? Não, motocross não é... Que bom, né? Imagina, ia ter que pôr uns 50 quilos de anilha pra você. E o que é interessante que nessa época aí, as motos... Aliás, tudo que era de competição era álcool, movido a álcool. Era lei, era obrigatório. Então a moto ficava muito mais explosivo o motor. Era mais difícil de regular ela, porque o álcool era complicado, né? De manhã a carburação... E não morria no meio da prova, não? Não. Mas ela mudava muito a regulagem dela, né? Por conta da temperatura. De manhã era uma, na hora do almoço era outra, no final da tarde. E eu largava tudo na frente, né? Quase tudo, né? Porque era muito leve, a moto muito forte. Mas foi uma época interessante. E aí, quando veio esse primeiro brasileiro, eu tô curioso para isso. Ou o primeiro brasileiro, uma primeira paulista, o primeiro campeonato que eu ganhei foi um ano depois desse acidente que eu tive. Aí foi tudo junto, né? Que eu tive acidente, casei, já... Quer dizer, acho que eu casei por causa do acidente, né? Que eu não fazia outra coisa, ficava só namorando. Então, acho que foi tudo isso. Veio tudo meio junto, né? Eu fui pai com 18 anos. Cara, quantos anos tem seu filho? 30, não pode mentir. Pode mentir. 34, minha filha. Sua filha, como chama? Tem Thaís. E um filho de 25, Gabriel. Caramba, cara. Que loucura. Eu queria ser avô já, né? Mas não... Tá difícil. Não, até agora não. Até agora não. Ô Jorge, podemos pular pra década de 90 ou não? Lógico, opa. 90 existia uma rivalidade grande entre Negrete e Sasaki. Essa é Negrete e Sasaki. Tradicional, né? Rivalidade só nas pistas ou na vida pessoal também tinha uns embates aí? Tinha uma competição sabe aí? Que muita gente acha que a gente é meio brigado, mas não. Não. O Eduardo Sasaki, inclusive, ele morou aqui em Bragança, na época da equipe oficial. E vocês foram rivais durante quanto tempo? A gente foi muito tempo. Porque a gente tem uma história juntos, assim, né? Por exemplo, das modalidades que a gente andou no Brasil, nós somos pioneiros em 3. Então imagina, né? Que é o Supercross, que a gente começou juntos, o Arena Cross e o Freestyle. Pouca gente sabe que o Eduardo Sasaki começou no Freestyle também. Que legal. Depois ele não quis seguir, mas aí... Mas era uma rivalidade boa. Era boa. Mas a amizade também. Que legal. A gente sempre se deu bem aí fora das pistas. Naquela época, fazia esse seguro de vida? É obrigatório, Não, né? mas a seguradora queria fazer?
Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Que loucura, Negrete. O motocross, graças a Deus, ele por mais perigoso que pareça, a estatística, ele não está entre os esportes de maior índice, né? De fatalidades, assim. Tem algum fato cômico nessa época, tipo do seu pai assistir uma primeira coisa? Caramba, não tô acreditando que tá fazendo isso. O meu pai, ele... Meu Deus, olha o que ele tá fazendo, esse menino é louco. O meu pai confiava muito em mim. Mas ele toda corrida, ele levava um galinho de arruda. Mal olhado? Mal olhado? Embrulhado assim, e ele me dava. Aquilo ali era tipo um amuleto. Um amuleto, sabe? Uma proteção, sabe? Um negócio que, né? Mas não pedia pra você meu pai, ele falava, você vai mais devagar, não pula tanto. Meu pai era católico, tudo. E aí ele teve uma corrida que ele ficou bem assustado. Tinha muitos pilotos saindo de ambulância. E eu corri em pistas assim muito perigosas. E é obrigatório no motocross ter 3 ambulâncias. Porque se uma vai para o hospital, tem que ter 2 ali, porque se pode acontecer... da outra voltar. Porque se tiver que sair a última ambulância, tem que interromper a corrida. Entendi. Né? E aí ele chegou para mim numa dessas corridas, eu não lembro bem a cidade qual foi. Ele te acompanhava? Acompanhava. Em todas? Não. Não, ou na grande maioria? Só quando era muito longe. Tá, mas próximas aqui ele ia? Ele ia em todas. Que legal. Ele gostava. No começo não. No começo... Mas ele depois ele começou a ficar mais tranquilo, sabe? Uhum. Aí ele chegou nessa corrida, que ele viu que estava essa movimentação toda de ambulância, aí ele falou para mim. Meu pai nunca intrometeu. Nada. Mas nessa corrida ele falou, Jorge, corre devagar hoje que tá perigoso. Falou? Você seguiu o conselho ou não? Como é que corre devagar, né? Não tem como, não tem jeito, né? Como, né? E dentro, Mas eu sempre fui muito cuidadoso. Muito cauteloso. Ali. Porque é perigoso. A gente sabe que tem risco, né? Nesse período, qual foi a prova que mais te assustou? Assim, caramba, essa foi punk. Olha, acho que não teve uma corrida, mas teve, assim, algumas situações. Por exemplo, quando o Paraibinha faleceu, o Paraibinha era um ídolo nacional, um cara que, pelo amor de Deus, não tem nem descrever aqui. E era a mesma categoria que a sua? Não? Era mesmo. A gente estava disputando um campeonato. Ele, inclusive, era o líder do campeonato nesse ano. Não no campeonato que ele caiu. Uhum. Porque tinha vários campeonatos, né? Uhum. E eu estava lá nessa corrida e ele sofreu um acidente e depois de alguns dias ele faleceu, decorrente desse acidente. Então são situações que você tem que ter muita força para superar isso. Porque é muito difícil perder assim, um amigo, um colega ali. Eu viajava com ele e você tem que ser forte, né? Tem dia que você acorda, que você não está muito bem, você teve um sonho horrível, aquelas coisas que você fala assim, nossa senhora, será que vai acontecer comigo? Premonição ali, né? Mas você tem que ser profissional. Uhum. Você não pode falar, não, hoje eu não vou correr. Você está disputando um campeonato e tal. Então, e corrida faça sol, faça chuva, tinha naquela época, normal. Tinha que ter. Hoje cai uma chuva aí, o pessoal... Por quê? Tem uma explicação. Porque quando chove, é muito difícil resgatar um piloto em determinado ponto da pista. Então lama, essa é a justificativa. Não é porque o piloto não consegue andar, entendeu? O resgate se torna Mas difícil. Na época, não tinha nada disso. Não entrava e não saía, nem trator não saía da pista. Imagina se tivesse que resgatar alguém. Ô Jorge, pediram para perguntar o seguinte, se existia algumas... Eu não digo sacanagem, falcatrua, enfim, nos campeonatos. Assim, onde podia dar alguma discórdia na época entre os pilotos? Era uma sacanagem? Era parar uma moto do lado, um pé escapar e tentar tirar o cara da pista? O que tinha de sacanagem nessa época? Eu acho que tinha bem mais que hoje. Então vamos contar as do passado para falar de hoje, né? Porque hoje qualquer coisinha que você já fizer tem o VAR, errado... né? Tem o VAR. Tem o VAR. Hoje tem o VAR. Naquela época não tinha o VAR. Tem drone filmando, tem o que tinha naquela época? Câmeras, o que tinha naquela época, Jorge? Tinha muita sacanagem, às vezes não era nem dentro da pista, né? Por exemplo, depois de... Eu não vou nem falar nomes aqui para não ficar chato, né? Mas tinha um piloto que ganhava quase todas as corridas
E depois de muito tempo a gente descobriu que a moto dele era abaixo do peso mínimo do regulamento. Mas na pesagem eles colocavam uma roda com peso dentro para passar na vistoria. Depois trocava a roda. Mas a vistoria não era feita depois da prova, era feito antes. Entendeu? Entendi. Então, e é uma baita vantagem. E dá uma raiva, né? Fazer o quê, Fazer o quê, né? Ainda bem que foi 20 anos depois que a gente descobriu. Que legal. 30 anos 30 depois. 30 anos depois. Que momento, Jorge... Mas dentro da pista também tinha sacanagem. Porque no motocross é diferente da motovelocidade, da Fórmula 1, que tem um traçado, né? Ali aquele traçado que... Todo mundo no segue. motocross tem parede, tem o traçado de fora, o do meio, por dentro. Tem 20 traçados ali, às vezes, num determinado trecho. Então é fácil você dar uma esbarrada num piloto, né? Ou escorregou, né? Foi sem querer. Entre aspas. É meio corrida maluca de vigarista ali, dá uma escapadinha. Acontece. E tá tudo bem também, porque faz parte do jogo, entendeu? O que não pode eu e o Sasaki, por exemplo, a gente já caiu várias vezes de bater os dois e cair numa curva. E levantava e ia embora. Ok. Mas às vezes é muita maldade. Aí é visível, né? Por exemplo, você tá vindo numa curva assim, você vai reto. Aí não é dividir a curva. Aí dá vontade de descer da moto, arrancar o capacete, né? Dá vontade. Já aconteceu também. Já aconteceu, assim, bem visível, né? Uma vez um piloto me derrubou na final do campeonato. Estava disputando, aí ele veio atrás de mim, numa sessão de costela, e bateu com tudo. Chegou a furar o pneu traseiro da minha moto com o impacto. Você perdeu a prova? Perdi a prova, mas perdi a cabeça. Fui lá e dei uma sapecada nele. Depois voltei e peguei a moto, né? Mas, não, e quase fui penalizado ainda, porque foi atitude antiesportiva. Total. Mas no calor da emoção ali, né? Dos dois, no calor você tá... É igual futebol, né? Mas ele tava de capacete também. Foi só um croque. Só um croque. Não foi nada violento. E que momento... Eu sei que o Negrete teve uma ascensão absurda, isso que traz você aqui para conversar com a gente, mas que momento foi o ápice da carreira do Jorge? Que período foi? Caramba, esse período foi o período de ouro aí do Jorge Negrete. É difícil, eu não sei te falar. Assim, houve uma época que o motocross tinha muita divulgação, né? Poxa, na época você abria os jornais, né? Estadão, naquela época não tinha internet, né? Era o que tinha divulgação, ligava a televisão, tava lá nos noticiários, as corridas, resultados, né? Eu acho que isso foi na década de 90, de 80, 90, anos 2000 também. Nessa época aí depois já a internet tomou conta, mas nessa época, até as próprias emissoras de TV, rádio, enfim, eles valorizavam ao ponto de transmitir, de fazer matéria, enfim, existia um incentivo maior? Tinha. Eu acho que hoje continua tendo, né? A diferença é que hoje você tem que ir atrás da informação. A informação não chega só, né? O Campeonato Brasileiro, por exemplo, ele é transmitido. Legal. Embora não está tendo, né? Sim. A abertura foi transferida para agosto. Mas mesmo sendo um esporte mais individual, porque, por exemplo, o futebol está liberado, por que o motocross não liberou antes também? Existe algum critério para isso ou não? Eles falam que é por conta da ocupação dos hospitais. Tá. Porque se precisar... Mas não em relação à prova. Não, as provas todas sem público. Tem... Ano passado já foi. Já foi sem público. Acho que uma etapa só que... Porque o ano passado eu comecei a disputar o campeonato. Vamos chegar e depois nisso. Eu quero saber desse... se reinventar após os 40 aí. Se vira nos 30, nos 40 e nos 50. Mas então o motocross tem um pouco isso aí, sabe? O pessoal tem que segurar por conta dos hospitais aí e tal. E público também, né? Prova sem público é chato, né? Uma igual pena, o futebol né, do estádio sem torcedor, né? E por mais que não tenha público, né? Existe ali uma aglomeração, não uma aglomeração, né? Porque o pessoal usa máscara, tudo, né? Mas o pessoal que trabalha, né, nos boxes, tudo. Então, reúne muita gente. Hoje, numa prova, tem 400, 500 pilotos. Em uma prova? Aí você imagina com mais quantas pessoas que acompanham, tal, os profissionais que trabalham. É muita gente. É muita gente. Se colocar
3x1 ou 4x1 aí, a gente tá falando em 1.300, 1.400 pessoas aí. Caramba, Jorge. E, Jorge, muitos ossos quebrados ou não? Olha, eu nunca contei não, viu? Tem bastante ou não? Eu tinha, o meu saldo era bem positivo, assim, em relação ao tempo de estrada que eu tenho, né? Uhum. Em comparação com outros pilotos. Graças a Deus nunca tive muito acidente grave. É que ultimamente eu dei uma atualizada aí no meu placar, acabei ficando... Mas faz parte, né? Ossos quebrados do ofício, né? Ossos quebrados do ofício. Em que momento o Jorge migra, sai do motocross, dá uma pausa e aí aparece o freestyle na sua vida? Que momento acontece isso? Que eu acho que é bem legal isso também. É interessante que eu não parei no motocross. Você não parou? Não. Na época, na realidade, eu parei de correr o motocross para correr o Arena Cross. Tá. Porque na época eu tava saco cheio, não sei, não tinha mais motivação para correr o motocross. Tá. E o Arena Cross era uma coisa nova, prometia muito, né? Tanto é que o Arena Cross faz tanto sucesso quanto o motocross hoje. Tá. E aí foi quando eu comecei a praticar o freestyle também, foi mais ou menos nessa época. Então eu fui um dos poucos pilotos que conseguia conciliar as duas atividades. Mas as manobras no freestyle, muito difícil. As manobras no freestyle não são as mesmas de motocross e arena cross. Não. É algo mais artístico. Visual é mais artístico. Eu falo que a semelhança que tem, se você pegar o vôlei e o basquete, é a bola, né? É redonda. Porque é totalmente diferente, né? A forma, a preparação... Né? É outra modalidade. Mas aí no freestyle você considera que o risco, o medo, a adrenalina é diferente do freestyle para arena quando você começou? Em função de, putz, peraí, deixa eu arriscar agora. Deixa eu arriscar, sei lá, uma manobra diferente. Como que você lidou com isso? Não, é bem diferente. Na época, inclusive, nem tinha caixa de espuma, essas coisas. Era tudo... O Joaninha, que morou aqui em Bragança um período, ele desbravou praticamente o freestyle, né? Porque ele foi o primeiro piloto a fazer o backflip no Brasil e não tinha nada. Eu vi o primeiro, eu fui lá para filmar, fui lá para ajudar ele a fazer o primeiro backflip no Brasil. Inclusive nem consegui filmar, de tão nervoso que eu fiquei, porque não tinha proteção como existe hoje, né? Você caixa de espuma, aqueles balão, né, inflável. Não tinha nada, era na raça. Se caía, caía mesmo. Ali foi mesmo. Ali tem que tirar o chapéu pro Joaninha, porque ele conseguiu fazer numa época que não tinha. E aí, é claro, tinha, por exemplo, como eu praticava as duas modalidades, eu não podia me machucar, né? Porque se me machucasse numa, eu não competia a outra, né? E então eu também não conseguia acompanhar a evolução tecnicamente, como piloto no freestyle. Mas eu estava ali, entendeu? Eu fui um dos primeiros pilotos no mundo a praticar o freestyle. Na mesma época que os caras começaram a praticar lá fora, eu comecei a praticar aqui também. Legal. Aí todo mundo fala, o Negrete que trouxe pro Brasil. Na realidade, não, né? Foi uma coincidência só. Mas o freestyle, eu tô falando como público, ele tem a característica de ter os caminhões com as rampas? É uma característica do freestyle? Não. Ou foi só uma adaptação para facilitar na realidade, os shows? Isso foi uma invenção minha. Eu que inventei. Eles inventaram o freestyle, eu inventei a rampa. Por quê? O que acontece? Eu sempre ficava imaginando o seguinte, eu falei, poxa, como é que nós vamos... Porque, repara o seguinte, não querendo puxar a sardinha para minha brasa aqui, qual outra modalidade esportiva que alguém conseguiu transformar num show bis, vamos dizer assim? Acho que não existe nenhuma outra, né? Não. Então, a gente conseguiu fazer isso, né? O Ciro Oliveira, que é daqui de Bragança, também um dos pioneiros, que faz parte de toda essa história, né? Do motocross freestyle no Brasil. E aí você teve essa ideia louca aí de pegar uma carreta. Porque com a carreta a gente conseguia levar isso para qualquer lugar, né? Não era uma grande estrutura de montagem, de ferragem, de tudo. Você fez um encaixe mais rápido na carreta. Exatamente. E com isso a gente conseguiu encaixar isso em alguns eventos importantes. A gente conseguiu levar isso para centro de cidades, de avenidas, praça pública, enfim. Eu lembro que a gente fez uma turnê no Nordeste. O pessoal passava mal de ver a gente. O
pessoal vinha pôr a mão assim, falando, não é possível que vocês são daqui do planeta Terra mesmo. Porque é realmente... E eram 2 rampas, é uma descida e uma decolagem, de queda. Decolagem e aterrissagem. Aterrissagem. Queda era muito raro, né? Mas... Que loucura. Mas e a gente viajou o Brasil aí, fazendo isso aí. Quando o freestyle vira uma competição? Porque isso também teve foi porque quando, o início foi só show, né? O início foi uma brincadeira. Foi quando a Globo veio com essa ideia. A Globo, acho que viu em algum lugar, e aí ela falou, nós queremos fazer isso aí. Falei, vamos. A gente reuniu os pilotos que tinham na época, não tinha meia dúzia de pilotos, e aí a gente fez a primeira competição. Eu acho que foi a única modalidade na história do esporte e da Globo que ela transmitiu sem nunca ter. nunca teve. Nunca tinha tido não tinha ainda. Referência nenhuma. Nada. E esse primeiro campeonato que a Globo transmitiu, também utilizava os caminhões ou não? Daí já era uma estrutura diferente? Não, a mesma rampa, estrutura, a mesma coisa. Rampa. A única coisa que a gente mudou, que a gente fez a gente delimitou uma área que era a área de aterrissagem. Mais ou menos como uma quadra de tênis. Tá. A bolinha tinha que pingar ali. Então a gente delimitou essa área para quê? Para ficar mais difícil. Então, além dos pilotos, além do desempenho que o piloto tinha que ter na realização da manobra, ele tinha que aterrissar no lugar certo. Não podia nem mais para lá, nem mais para baixo. Tinha que ser naquele lugar. Que legal, cara. E também era totalmente primitivo, né? Não tinha a modalidade não era reconhecida oficialmente pelas entidades, né? Como modalidade. Hoje ou não? Hoje é. Hoje tem campeonato mundial. Hoje considera um esporte, hoje é. Hoje é um esporte. Na época não tinha no Brasil, não tinha. Era um show no início. E a gente conseguiu transformar em competição e tal, e a gente na época convidou os editores das revistas de motos para ser juiz, porque também não tinha juiz especializado. Não tinha nada, não tinha regulamento, não tinha nada. A gente que começou tudo, né? E se espelhava em algum outro esporte para fazer manobra, tipo em bicicleta, em skate? Muita coisa veio da bike, né? Mas como a gente já tinha uma certa referência lá de fora, né? Por conta do X Games também, então a gente também começou a se espelhar no que eles faziam lá fora, né? Falando em corrida lá fora, você disputou alguns campeonatos fora do país também? Disputei bastante. Onde? Que lugares loucos, assim? Poxa, já disputei acho que em mais de 15 países, né? Que legal, Jorge. Eu fui até para Angola. Mas fui Europa, Estados Unidos, toda a América do Sul, América Central. Estou bem rodado já. Tá bem rodado. Eu lembro que eu tinha um passaporte e depois eu perdi ele. Não tinha mais espaço para pôr carimbo ali. Aí tem altas histórias. Eu dormi no aeroporto já, nem sei quantas vezes. Viajava com a moto dentro da mala. Desmontava tudo ela. Hoje não pode mais, né? Porque tem um monte de normas aí que não pode, né? Porque tem amortecedor, tem óleo, tem... Eu lembro que era tudo no perrengue mesmo, não era coisa sofisticada. Não é um avião fretado para levar a equipe. Eu lembro que porque eu disputava o campeonato latino-americano e tinha prova no México, Costa Rica, Guatemala, tinha todos esses lugares aí. E como a bagagem era muito caro despachar uma moto como bagagem acompanhada, porque cada quilo é um absurdo. E era livre para levar o peso na mão. Então o que eu fazia? Eu tirava o motor, que era mais pesado, e levava na mão. Só que eu não lembro se o mecânico não esqueceu de tirar óleo, começou a vazar óleo dentro do avião. Lógico que, nossa, nem pode falar isso, né? Mas, que loucura. E aí, a hora que você carregava o motor assim, você fazia aquela cara de paisagem como se estivesse leve, né? Mas aquilo estava pesando 1 tonelada na mão, sabe? Mas era o que tinha, né? Era o que a gente tinha que fazer. Viajava sozinho. Nossa, tinha muita dificuldade. Imagina. Hoje é muito mais fácil, né? Você aluga uma moto, você não precisa nem levar a moto mais. Vamos falar sobre Rally dos Sertões? Opa! E aí?
Como O foi, rally, cara? o rally eu só fui até o terceiro Então, ou quarto dia. Como foi essa prova? Como foi o convite para Depois participar? uma cerca atravessou a minha frente e eu Então, tive que porque a abandonar cerca o estava rally. lá, mas como foi esse convite? Como lá foi no essa meio experiência? O Rally dos Sertões, para mim, na realidade eu já vivi a experiência do Rally dos Sertões em 2000, Tá. no ano de 99 e no ano de 2000, que eu fui acompanhar uma equipe de TV. Mas eu fui de carro, não estava na prova. Dessa vez eu estava inscrito na prova. Agora, o 2018. 2018. 2018 ou 19? 19. 19. E aí tava eu e o Thiago Fantozzi. A gente formou uma dupla ali. Não tem corrida de dupla no Sertões, assim. Mas a gente formou essa dupla porque ele tem uma experiência enorme no rally. E a nossa proposta... E é outro tipo de moto, é outro esquema. Tudo diferente. Você nunca viveu Imagina, nunca fiz planilhei. Nada. Você saía andando e pulava. Rally era outra coisa. Não, e eu sou um pouco desorientado, né? Cada um tá ao norte, eu falo que tá para lá. Aí o norte tá para cá. Então, sou meio ruim nessa parte. Mas é difícil. O Rally dos Sertões é uma coisa extrema. Para moto é extremamente difícil. Você navegar e pilotar ao mesmo tempo. Porque no carro você tem o navegador e o piloto. Lógico. Né? E a moto, você tem a torre, que é aqui, ó, exatamente aqui, no seu campo de visão. Ela é dessa altura, assim, ó, a torre. Não é que você fica olhando para baixo, porque se olhar para baixo, você pode... Então você tem que... Isso estou falando a 150 por hora. Você está lá e você tem que olhar sei lá, 500 metros, uma curva para a esquerda. E eu estava no quarto dia, estava achando uma delícia. Os 3 primeiros, de boa. Porque eu estava com o Thiago. Ali, Thiago ali. Na realidade, no terceiro dia eu não andei. Porque a nossa proposta de andar junto era gerar conteúdo. Eu não estava lá para disputar a prova, mas a gente estava equipado com câmeras, a gente tinha uma equipe acompanhando a gente. Para quê? Justamente para a gente levar as emoções dos sertões para o pessoal que estava em casa. E a gente estava conseguindo fazer isso legal. Então, o intuito lá não era acelerar e ganhar. Tanto é que a gente saía às 6 horas da manhã e chegava às 7 horas da noite. Quer dizer, enquanto todo mundo já estava lá de banho. Qual o tempo médio do Não, rally? porque a gente demorava mais. Para fazer. Que a gente Mas parava. o tempo médio de um piloto normal que estava disputando? Não, é muito... Depende do dia. Do dia. Tinha dia que rodava quase 800 quilômetros. Meu Deus. Mas isso em estrada de terra é uma eternidade. E isso em alta velocidade ainda. Alta velocidade. Só que aí você tem que... Demora porque você tem os trechos rápidos, mas você tem que parar para abastecer a moto, você tem um monte de outras coisas. Uma pergunta talvez até um pouco besta. O Rally dos Sertões, carro e moto, caminhonete e moto, enfim, é na mesma época, na mesma prova ou não? São... Tudo no mesmo dia. É tudo no mesmo dia? Tudo no mesmo dia. Mas são estradas diferentes ou não? Não. Mas passa carro do seu lado, passa moto, passa tudo? Tudo. A diferença é que a moto larga na frente. Tá. Entendeu? Mas uma das coisas mais impressionantes para quem anda de moto, porque a moto, depois vem quadriciclo, UTV e depois vem os carros. Entendeu? E quando tinha caminhão, depois vinham os caminhões. Agora não tem mais caminhões. Só que quando você larga de moto e você para por algum motivo, que no caso a gente parava para gravar, para ajudar alguém, e a gente ia gerando esse material, os carros começaram a chegar na gente. E aí, imagina um carro, sei lá, 200 por hora numa estrada de terra. Aquela poeira maravilhosa. É assustador, é assustador. E aí, no quarto dia, eu falei com o Thiago, que era o meu parceiro lá. Eu falei, Thiagão, vamos acelerar mais para os carros não chegar na gente. São quantos dias de prova? Você estava no quarto? Acho que era 8 ou 10 dias. Você estava na metade, então, quase. É que você agora... na metade. Eu não participei do último, não foi diferente também por causa da pandemia. Mas aí, nesse dia, eu falei, vamos sozinho, vamos separados, né? Porque eu quero planilhar. O meu erro foi esse, entendeu? Porque no finalzinho, dupla, né? no finalzinho, faltava 5 quilômetros para terminar aquele trecho de especial e eu comecei a relaxar um pouco, sabe? Falei, já está terminando e tal. Só que eu estava muito rápido para aquela curva. Eu não consegui fazer a curva, entendeu?
Mas faz parte, né? E aí, como foi esse acidente? Porque nas matérias que eu li era helicóptero resgatando o Negrete. É porque lá todo foi resgate... grave, né? É porque, primeiro que no rally, todo resgate tem que ser de helicóptero. Porque não chega, né? É muito longe. Como é que foi de você colidir na cerca, alguém te encontrar, alguém tá próximo, socorro, como foi toda essa emoção, esse turbilhão? Pelo regulamento, o próximo piloto é obrigado a parar e atender você. Porque a gente usa um rádio, né? E a gente, na moto, tem um dispositivo que você aperta o botão ali no caso de emergência. Só que quando eu entrei na cerca, o que acontece? Quando você fala cerca de arame. Arame mesmo. Eu fiquei com medo da moto pegar fogo, porque a gente leva 3 tanques na moto de combustível e um deles é embaixo do motor. Então, numa cerca de arame, seria fácil furar aquele tanque e pegar fogo. E eu estava impossibilitado, né? Porque eu quebrei clavícula, escápula e 7 costelas. Então eu fiquei bem, quase que imóvel ali, né? Então eu não podia apertar o botão de emergência para... Aí eu calculei, eu falei, o que é melhor? Eu ir para a sombra ou ir até a moto, né? Para apertar o botão. Eu falei, eu vou para a sombra. E demorou para passar o próximo piloto. Não sei por quê. E uma dor absurda. Para mim foi uma eternidade para chegar até o próximo piloto. E o primeiro que apareceu foi moto ou foi carro? Aí quando ele apareceu, ele ficou olhando para mim e como eu não podia levantar a mão, vem cá, né? Eu fiz assim com a mão, mas eu tava com essa mão apoiada no chão. Aí ele fez assim, beleza, foi embora. Ele achou que eu tava lá descansando, que a moto tinha quebrado, sei lá. Aí eu tive que esperar o outro piloto chegar. Eu só tava com falta de ar, né? Eu tava com o corpo meio quente, né? Tava 40 graus no meio do Tocantins. Dá. Ali dá primeiro mesmo. passa, é até cômico, né? É até de rir. Não, é engraçado. Mas é lógico. Agora a gente ri, né? E aí veio o segundo. Aí o segundo chamou, helicóptero, tudo. Eu tinha rádio, mas eu não conseguia pegar o rádio. A jaqueta do piloto de rally, ela é toda equipada, ela tem um... E o seu parceiro nem apareceu? Não, a gente estava muito distante, nem sei onde ele estava. A gente estava... O rally é uma prova solitária ali, a maior parte do tempo. Você anda sozinho, você não tem contato com as pessoas ali. Mas quando está disputando, né, dá aquele bichinho que pica a gente, né? Fala assim, você quer passar o cara, né? E eu realmente tinha um piloto na minha frente. E a poeira naquela situação e tal... Adrenalina, tudo, né? E estava muito quente. Eu fiquei ali mais de 1 hora só para esperar o helicóptero chegar. E depois mais 1h15 de voo para chegar até o hospital. De helicóptero. Imagina se fosse numa ambulância pulando na estrada. Nossa. Lá, tava lá até agora. E aí no hospital, é que costela não tem o que fazer, né? Aí quando eu cheguei no hospital, foi na cidade de... Eu não lembro o nome, é Porto Nacional, acho. Perto de Palmas. O médico, por sinal, andava de moto. Falou, Negrete e tal. Mas ele falou, vai pra capital. Aqui a gente não tem condição. Aí ele fez alguns exames e tal, né? Aí o helicóptero já estava parado ali e já me levou para Palmas. Aí fiquei 9 dias lá, internado. E o pessoal lá no rally. E o pessoal daqui preocupado com você nem... Eu gravei um vídeo, acho, né? Tudo ok, não tinha muito o que fazer, né? Mas, poxa, agradeço de coração todo mundo que mandou mensagem, falando né? nisso, e aí, eu estava fora do estado. Tem um detalhe interessante que eu estava fora do estado. Meu celular não funcionava, imagina, no hospital. Fui super bem atendido lá. Nossa, pessoal... Às vezes eu até errava o nome. Eu falava, mas aqui no hotel... Aí eu lembrava que não era hotel, era hospital. Falando nisso em mensagem, gente, quem tiver pergunta pro Jorge Negrete, pode fazer. E se já fez, também daqui a pouco o Vitor já fala pra gente. Não vamos deixar pro final, não. Surgiu pergunta interessante, vamos fazer. Certo, Vitor? I love you, baby. Ó, gostou? Ele tá triste que ele não ganhou o café. E aí o Jorge volta a competir agora há alguns anos. Foi quando que você voltou? 2000 e... Ano passado. Ano passado você voltou, 2020. Aí, por conta
da nossa agenda de eventos tal tá totalmente parada por causa da pandemia. E eu estava com muita vontade de voltar a correr, porque a minha paixão sempre foi corrida, né? Aí eu falei, poxa, surgiu a oportunidade, né? A Yamaha me deu apoio, né? Recebi uma moto nova, por sinal um espetáculo, né? E eu nunca tinha competido de 250, 4 tempos. Eu competia com as 250, 2 tempos, que é um pouco diferente, né? Uhum. E aí eu falei, agora eu vou. E aí eu ganhei a primeira etapa, lá no parque Beto Carreiro. Isso foi ano passado. Ano passado. Ano da pandemia. Aí eu cheguei para correr a segunda etapa. E eles, na realidade, como eu fiquei um tempão fora, acho que fazia 12 anos que eu não disputava o campeonato, mudou algumas regrinhas ali de regulamento. E quando eu cheguei no parque fechado, eu já tinha feito o melhor tempo para a segunda etapa. O que acontece? Eu não cheguei dentro do horário, porque você tem que chegar num parque fechado, que antes era 10 minutos antes da prova. Eu cheguei, agora é 15 minutos. Eu cheguei dentro do prazo, mas como houve essa mudança, eu perdi o direito de entrar primeiro. Eu tive que entrar por último. Aí eu falei, poxa vida, eu de 250, a maioria dos pilotos estava de 450. Eu falei, poxa, e agora, né? A posição onde eu estava, o melhor lugar no gate, né, de largada era o lado esquerdo. E como eu entrei por último, a minha posição ficou totalmente do lado oposto direito. Aí eu fiquei pensando, falei, pô, mas se eu largar junto com todo mundo, eu vou dividir a curva por fora e a chance de alguém me empurrar para fora é muito maior. E com uma 250 eu fiquei fazendo esse cálculo, eu falei, quer saber, eu vou esperar todo mundo largar e vou cortar tudo para a esquerda. E eu fiz isso. Eu passei mais de 15 pilotos na primeira curva. De 34 pilotos, na hora que eu caí, eu já estava em sétimo, com 40 segundos de prova. Só que estava ventando muito. Estava muito vento, muito forte. Nem podia ter tido a corrida. E aí eu fiz um salto, que era acho que de uns 8, 10 metros. Era pequeno. Mas o vento me empurrou muito para fora. Aí eu aterrissei num lugar exatamente com o motor da moto. Aí o impacto foi muito forte. Aí eu me machuquei. Antes de cair da moto, eu já tinha me machucado. Depois eu caí. Aí já estava machucado. Aí foi ruim, né? O que gerou esse acidente? Hã? O que gerou esse acidente pensando em psicológico aí pro essa volta? Ou você lida bem com isso? O psicológico... Não, sempre lidei muito bem, né? Graças a Deus, não... O problema é que quando você soma, né? Essa pandemia, fica em casa, coisa, né? Que você atrapalha o trabalho, né? Por conta você não tem mais evento, né? Tudo que a gente faz depende de aglomeração, né? Então essa somatória é ruim, né? Você ter que administrar isso. Mas eu rapidamente, graças a Deus, a minha recuperação é muito boa. A equipe médica que cuidou de mim, o Dr. Mauro, que organizou toda a equipe, né? O Dr. Ricardo Vercelles, que operou minha mão. Uhum. O Rosano Rossan, que operou, o Dr. Rosano Rossan, que operou minha perna. Quais foram as fraturas desse último tombinho? Ai, cara, tem que fazer uma lista aqui. É mesmo? Tanto assim? Foi meu pior acidente. Eu nem gosto muito de então falar. Então não fala. Nem gosto muito de falar, mas foi... Uma outra curiosidade, desses 34 pilotos, você era o mais veterano ou não? Não. Porque pelo aí eu já não sei. Então, mas pelo que eu entendo, não tem categoria de idade, tem. né? Tem? Tem. Tem. O motocross tem. Tá. Essa é a vantagem. Senão não estaria lá, né? Você não quer correr com a molecada? Não dá, né? Não dá. Você é leve ainda, pô. Não dá. Não dá. Não dá. Eu posso até correr se eu quiser, mas não dá. Não dá. O motocross é difícil até de explicar essa situação, né, da idade. Porque a cada 5 anos você muda de categoria. Lá fora, aqui é a cada 10. Né? Tem a categoria 40, categoria 50, 30 e assim por diante. Lá tem até 80. Mundial de veteranos tem categoria 80.
80 anos. Você consegue imaginar um senhor de 80 anos? Eu vi uma matéria sua falando disso, né? E eu me senti um molecão, imagina. Ver um cara de 80 anos acelerando motocross, nunca me senti delícia. tão E você vai até os 80, jovem. né? Difícil, né? E nessa corrida você encontrou a galera do passado aí que competia com você também? Fazia parte desse grupo dos 34 ou totalmente desconhecido? Ou tinha Não, uma galera? o Brasil chegou no Mundial de Veteranos, o Brasil terminou em terceiro quarto, não lembro. Que legal. Tinha mais de 30, acho que mais de 20 pilotos brasileiros participando dessa... O Brasil só não terminou melhor porque Estados Unidos, a prova foi lá, e acho que Canadá, não lembro, mas o Brasil foi super bem. Que legal. A gente tem vários pilotos campeões aí mundial de motocross. E agora é recuperado. Até eu não gosto de falar de fratura, essas coisas, porque eu gosto de falar de coisa positiva. Perfeito. Que eu acho que isso que é legal. Né? A nossa capacidade, como ser humano, a capacidade de recuperação. É resiliência. E a gente acreditar no que é possível. Né? Porque eu fiquei 8 anos sem disputar o campeonato brasileiro de motocross. Fui lá e ganhei. Aí todo mundo, nossa, Negrete e tal. Depois eu fiquei 12 anos sem disputar, voltei lá, ganhei. E agora, depois dessas lesões, eu quero voltar lá e não vou falar que eu vou ganhar, mas quero ir bem. Pergunta. Né? Nossa, vou deixar você vai ficar bravo comigo agora. Não, pode perguntar. Você levou o Galinho de Arruda nessa prova dos 34? Não precisava, né? Você levou? Não precisava, né? Então, você vê? Seu João. Você vê? Seu João. Seu João. Não, vou levar, bem lembrado. É isso aí. É bem Tem que lembrado. manter a tradição. Tem que manter a tradição. Precisa, viu? Precisa. Eu acho que você tem que ter você tem que ter fé. Quando você pratica um esporte, principalmente que envolve risco, você tem que ter fé. Você tem que acreditar que seu anjo da guarda está ali, pedir para o Papai do Céu te proteger e acreditar que você... Né? A gente... É aquela história do não é loucura, é técnica pura. Existe todo um trabalho de preparação, né? Um equipamento adequado. Muito treinamento. Muito treino. Senão é um esporte que exige muito, né? Fisicamente. Para quem está ouvindo, qual a importância de treinar para executar? Porque tem muita gente que acha que é só sair fazendo. Isso indiferente de carreira, de motocross, de futebol, de esporte, de profissão, enfim. Qual a importância do treinamento para um piloto de motocross que pode ser um exemplo para outras profissões? A importância de treinar, avaliar risco, enfim. Qual que é o conselho que você dá aí pro... Eu acho que a preparação é tudo, né? Em todas as áreas, né? Principalmente quando exige condicionamento físico. Porque você pode ser um bom piloto de motocross, mas se você não estiver bem preparado fisicamente, é muito difícil você chegar lá e conseguir um bom resultado, né? Então o pessoal fala que a sorte ajuda quem está bem preparado, né? Então, tem essa combinação. Mas é isso. Eu acho que você tem que partir para cima, mas tá preparado para isso. E quando olha para trás, Jorge, fala assim, caramba, né? Minha vida toda foi uma brincadeira de moto no estacionamento do meu pai. Por onde eu passei, eu construí a minha vida, construiu a sua carreira, construiu a sua família, seus bens, enfim, tudo que você conquistou através de um esporte que talvez muitos julgaram você lá atrás, né? Da loucura, da brincadeira, o filho do seu João aí fazendo bagunça de moto e tal. Quando você olha para tudo isso, para sua história, o que você sente? Assim? O que passa na sua cabeça? Eu estava vendo uns vídeos antigos na internet, né? E eu estava pensando exatamente isso. Eu falei, poxa, quanta coisa, né, já passou. E eu não... É engraçado que eu não penso muito para trás, sabe? Nossa, tudo que eu já fiz, sabe? Você quer continuar fazendo, né? Eu olho para frente, eu vou indo. Eu gosto de desafios, sabe? Eu não fico pensando muito no que eu já fiz, nossa, olha... Mas foi muito legal rever esses vídeos antigos na internet. Hoje tem no YouTube vários, né? Eu lembro que teve um que eu assisti, foi o primeiro campeonato que eu subi no pódio. Entre os maiores, que eram o Nivanor, Paraguaio, Paraibinha. Esses caras sempre foram meus ídolos, né? E de repente eu estava ali, um moleque de 15, 16 anos, no pódio com eles. Eu lembro que foi o
terceiro foi. Tem algum que foi você meu teve a chance terceiro. de falar assim, cara, você é meu ídolo? Não, Correndo? ele me falou. Um dia eu tava voltando de uma corrida com ele, Paraguai. Com o Paraguai. E eu vivia na carona dos caras. Pra mim era um privilégio, imagina, viajar com os caras. Aí ele falou assim, Negretinho, o dia que você acreditar que você é capaz de vencer, você vai vencer. Na corrida seguinte eu ganhei dele. Eu cheguei na frente dele. Falei, poxa, se eu soubesse não teria falado. Ai, que legal, cara. Mas ó, que você Que vê, emoção, né? cara. É o poder, Poder. do seu pensamento. De você acreditar que você é capaz. Você é um cara que sempre acreditou muito em você, né? Pois é, mas eu Muito, não né? acreditava muito, né, no começo. Sim. No começo eu falei, nossa, porque quando eu percebi, eu já estava entre eles. Eu olhava e falava, nossa, eu lembro que um dia eu caí, eu bati a cabeça, e aí todos eles vieram ali dar uma atenção, né, porque eu não estava lembrando direito perdi um pouco a memória ali, né. E aí eu olhava assim, nossa, eu olhava de um lado, olhava os caras todos meus ídolos olhando para mim. E eu falava, gente, o que será que aconteceu, né? Então, são coisas que acontecem que depois você fala, poxa vida, é interessante, né? Tudo que já aconteceu, né? Porque podia ter dado errado, Sim. né? Graças a Deus deu certo. Mas pra molecada também que tá assistindo, como lidar com perder e ganhar? Falando nisso. Como lidar com essa frustração de nem sempre ganhar, saber lidar com a... Olha, eu falo que no esporte, a primeira coisa que você aprende é perder. Então, quando você lida com a derrota de forma que ela pode te inspirar, usar aquilo como motivação, eu acho que é positivo. Porque quem só ganha não sabe, quando perde, não sabe perder. A gente tem que saber perder. Senão, que valor tem a vitória, né? Eu ia fazer uma pergunta, mas nem vou fazer. Eu falar assim, em algum momento você pensou em parar? Acho que não, né? Porque você tá correndo até agora, né? Não, já pensei em parar várias vezes. Pensou mesmo? É que o que acontece, isso é um outro ponto. Por exemplo, agora, quando eu sofri acidente, muita gente falou, Negretinho, pô, Negretinho, já devia ter parado, porque é perigoso. Aí você fala, pô, mas é perigoso respirar, gente. Respirar tá perigoso hoje em dia, Sim, né? sim. Você vai deixar de respirar então porque tá perigoso? É mais ou menos... Mas você vai para os Estados Unidos ver os monstros de 80 anos pilotando e falar, Então, cara, mas, eu quero também. mas aí é a mesma história. Eu vou deixar de pilotar porque é perigoso? Porra, poxa, é o que eu mais gosto de fazer, né? Então, é difícil, né? Você conciliar isso, assim, né? Mas nesse momento Mas você... uma coisa é certa. Eu acho que você tem que fazer aquilo que o seu coração manda. Independente da opinião das pessoas, né? Porque, poxa, eu já fui chamado de veterano aos 25 anos, pô. Ao veterano Jorge Negrete. Eu falei, gente do céu, então hoje eu sou o quê? Um pré-histórico. Sacanagem. Né? Então... Não pode falar que é o vô, né? Não pode falar ainda. Né? que é o Não vô. pode, né? Não Pode falar pode. o vô. Ainda não. Ainda não. Mas eu acho que o esporte, né, ele ensina muita coisa pra gente. E eu acho que é isso que é legal. Ensina a gente, sabe, perder, ganhar e ensina a gente ser um ser humano melhor também, né? Eu acho que o esporte dá toda essa base pra gente. Nesse né? gancho, Jorge, a gente vê muitos... Eu sei que são esportes diferentes, mas assim, fora do país, muito incentivo de escola, de faculdade. O esportista vai lá, faz a faculdade porque ele joga no time da escola. E existem esses incentivos para realmente o jovem ingressar no esporte. Como você vê isso no Brasil hoje? Né? Porque se você pegar... Eu estou dando uma visão minha bem precária desse sentido, mas o motocross é um esporte caro. Né, para você começar, se você não tiver um apoio. Então, como você enxerga isso hoje? O Brasil está muito longe, né? Muito longe disso. Muito longe, muito longe. Infelizmente, por exemplo, o motocross ele é caro por conta da tributação. Tudo equipamento, uma boa parte, né, desses equipamentos. Hoje o Brasil tem bons equipamentos feitos aqui no Brasil, né? Mas tem uma carga tributária absurda, né? A própria Yamaha fabrica uma moto que é a TTR, que ela custa menos de um quarto do valor de uma importada, mas a carga tributária no Brasil é altíssima e o esporte sofre com isso, né? Imagina você comprar um equipamento
importado que metade desse valor, sei lá, você tem que pagar de imposto para o governo. Quer dizer, não é que o governo te ajuda, é você que está ajudando o governo. É o contrário. Então eu acho que o Brasil tem que aprender muito, tem que melhorar muito nessa parte de esporte, né? Infelizmente, né, no Brasil a gente perdeu o legado que a Olimpíada podia ter deixado pra gente. Qual era o legado? A mudança de mentalidade. Infelizmente, você vê, todos os países que receberam a Olimpíada, na Olimpíada seguinte, esse país foi melhor. O Brasil não, o Brasil foi o contrário. O Brasil recebeu a Olimpíada, beleza, todo mundo, né, fez aquele aporte, as empresas colocando dinheiro ali. Passou a Olimpíada, acabou as equipes, agora, acabou o incentivo, cada um por si, de Deus novo. por todos e, bola pra frente. Triste isso, né, cara? Horrível. Que Horrível. triste. Então isso é uma questão de mentalidade, de consciência. Fala, poxa, vamos pegar esse impulso que a Olimpíada deu e olhar para frente, para a gente buscar, né, uma posição melhor, né, no mundo. Não, foi o contrário. Aí teve todo aquele escândalo do ouro, o ouro todo estava no cofre lá do... É uma loucura. Né? O Brasil, eu vou te falar, viu, tem hora que a gente fala assim, poxa, a gente tem que ser mais, né, brasileiro, porque, poxa, faz décadas que eu ouço falar que o Brasil é um país do futuro. Aí eu falei, poxa, mas quando que vai chegar esse futuro, então, né? Tá longe? Porque, né? Não vou nem falar quantos anos tem. Mas esse estímulo para a juventude, acho que faz muito... Acaba fazendo falta e, ao mesmo tempo, o jovem não sabe como buscar, né? Quando você vê assim, um incentivo de faculdade versus esportes, né, que caminha junto, quanto o esporte auxilia no processo de educação, acho que Lógico. Acho que é tão importante isso, né? Muito importante. E não podemos só falar que o Brasil é só o país do futebol, né? O Brasil é o país de uma multidisciplinaridade, digamos assim, eu duvido esporte, que né? tenha, eu duvido, tudo, né, duvido que tenha uma outra nacionalidade tão criativa, com tão potencial tão diverso como é o brasileiro. O brasileiro é bom em tudo, cara. Né? É absurdo isso. Se você falar, é que falta realmente incentivo. Se falar, o que é o brasileiro em qual área? Pô. E não só grana, falta incentivo de acreditar mesmo, né? Acho que às vezes não tem o acreditar, né? A fé que você fala tanto, que é a fé de acreditar também. Exatamente. Não só a fé religiosa, mas a fé de acreditar, faz parte desse processo para o jovem acreditar e falar, opa, peraí, vai dar certo. Né? Agora, quando a gente vê, por exemplo, sei lá, a CBAT vindo para Bragança com um monte de atleta aqui e tal, aí você vê futebol modificando, você vê algumas escolas colocando algumas ações e tal, mas mesmo assim, né, ainda falta muito, ainda estamos a anos-luz de distância, né, Jorge? Eu acho que merecia, né, o Brasil um esforço coletivo aí, vamos dizer assim, né? Passando essa pandemia, essas coisas, né, que está acontecendo agora. Por quê? Porque realmente quando houver essa somatória, né, eu acredito que as coisas vão mudar. Temos perguntas ou não? Como estão as perguntas? Vamos lá? Tem uma. Vamos lá? Manda aí. Peraí. Tomar uma aguinha aqui no copo da Bragantino. Fabrício tá perguntando, Jorge, 2 ou 4 tempos? E se você já pensou em ir pro carro igual o Travis Pastrana fez? Aí sim, que pergunta, hein? Nossa bebe uma aguinha, pode beber uma aguinha, dá uma olhada na goela aí. Eu vou te falar, eu sou apaixonado pelos 2 tempos, né? Agora, e quem tá em casa falando, pô, mas o que é 2 tempos, né? Vamos explicar. Vamos nada, eu não sei nada. Eu vou só ouvir. Vamos aprender. Obrigado. Eu gosto, eu inclusive continuo usando as 2 tempos no motocross freestyle. Eu me adaptei bem com ela, então eu não mudei. Para competição eu uso os 4 tempos, que é mais fácil pilotar, tal. Desempenho também tá muito bom. Agora, eu sempre fui apaixonado por carro. Se eu tiver a oportunidade, não quer dizer que eu vá largar das motos, né? Sim. Mas se tiver a oportunidade, Você já teve alguma experiência ou em rally, Stock Car, ou de pilotar só por brincadeira ou não? Não, nunca te convidaram? Nunca competi. Eu já pilotei. Pô, já. Acho que o Globo Eu engano Sport... bem, viu? Então, bem. O Globo Esporte fazia essas coisas de falar, puta, vamos trazer um piloto da Stock Car pra pilotar moto e um da moto pra pilotar Stock Car, né? Devia ter algumas coisas assim, né? Na hora. Tem que ver se os caras aceitam pra saltar, né? Os caras não gostam. Quer dizer, não é que não gostam.
é mais difícil, né? Bem mais. Para Né? quem sai de 4 rodas e pegar 2 rodas, né? Ô Jorge, e caminhando para uma mudança de papo agora, só para a gente falar para esse público que nos assiste também, e nos ouve, enfim, o Jorge deixou também durante uma época, teve uma transição de piloto para ser empresário, né? Para administrar seus próprios negócios, para criar aí os shows, para trazer mais gente para a equipe e tal. Qual a grande diferença hoje de você passar por um cara que era executor a um cara aí para cuidar de outros negócios, para empreender, para talvez montar equipe, para talvez arriscar num show, comprar a carreta e montar uma rampa de freestyle que talvez foi uma loucura na época para quem estava inventando e hoje virou um padrão. Como foi foi algo natural e como que você lida hoje sendo um Negrete empresário, empreendedor também dentro da sua área ou até em outros segmentos aí? Eu na realidade eu nunca deixei muito esse meu lado tomar conta para aquela história da pescaria, né? Aquela velha frase como é que é? Se os negócios, se a pescaria anda atrapalhando os negócios, deixa os negócios. Então eu sempre foquei mais o meu lado como piloto. Até porque eu sei que uma hora ia parar. Eu já imaginei que ia parar bem antes do que você se preparou para isso? Não, me preparei. Isso é uma pergunta que fazem para muitos, né? A preparação é muito mais psicológica. Sim. Porque teve vários atletas aí que, quando pararam assim, tiveram problemas. Sim. E é muito mais comum isso. Né? Infelizmente. Mas eu vou te contar como que eu me preparei. Eu sofri um acidente acho que no ano de 1992. Eu machuquei, eu rompi um ligamento no joelho. Não sei se foi 92, 93, 92. E nesse período eu estava disputando uma prova em Ilha de Margarita, na Venezuela. Uma prova internacional, tal, e eu machuquei lá. Depois disso, eu não recebia mais convite nenhum. Falei, gente do céu, eu era novo ainda, né? Mas já era veterano, né? Já era veterano, mas eu era novo. E aí eu falei, poxa, aí foi minha preparação, psicologicamente. Aí eu falei, pô, o dia que eu parar, se prepara que o pessoal vai esquecer de você, né? Infelizmente o brasileiro tem a memória curta, né? Sim. Lá fora, eles valorizam muito. Por exemplo, o Mundial de Veteranos tem calçada da fama dentro do motódromo, com a placa dos pilotos, tudo. Quer dizer, um negócio maravilhoso. Você fala, vai passar 50 anos e os caras vão estar lá, entendeu? Então, acho que isso é pouco valorizado no Brasil, o reconhecimento, né? E aí eu falei, bom, eu sei que o dia que eu parar, tudo bem, vai ser assim, eu vou levar uma vida normal, e enfim, minha vida já é normal mesmo, sim. Não acho que eu sou melhor que ninguém, então... Mas foi uma lição, foi uma baita de uma lição que eu tive. Foi bom eu ter vivido aquilo, entendeu? Porque... E aí como nasce esse Negrete mais empresário, mais uma cabeça de gestão? Não, depois disso eu ainda fui campeão brasileiro. Ah, olha só, aí chamaram, voltaram? Não, voltei, fui campeão brasileiro, fui campeão sul-americano, latino-americano, depois desse acidente que eu tive, dessa lesão que eu tive. O quanto o piloto está junto com o empresário? O quanto a adrenalina do piloto permeia junto da cabeça de um empresário hoje? O quanto o risco de um piloto é um risco de um empresário hoje? Como que você faz essa análise? Eu tento estudar muito, né, essa parte de cuidar das coisas, né? Porque primeiro que aqui no Brasil você lidar com uma carreira de piloto, de atleta, é muito difícil. Porque que atleta que tem 30 anos de estrada? Vamos falar de um aí, sei lá, alguém lembra de um atleta com mais de 30 anos de estrada? É muito difícil. Então você tem que estar sempre reinventando. Você tem que estar, sabe? A história do freestyle que surgiu depois, né? E como eu tive a ideia de transformar um caminhão, uma carreta numa rampa, na época todo mundo, o Negrete tá louco, depois de velho, ficou louco. Quer dizer, eu não falei para ninguém.
Você falou, velho não, mas louco eu sempre fui. Não, Você falou assim? eu não contei pra ninguém. Quietinho. Eu fiz primeiro. Eu falei, vou fazer primeiro. Ah, depois de velho vai pular caminhão. Hoje ela é reproduzida, copiada no mundo inteiro. Em qualquer país do mundo, se você olhar, a rampa que eu inventei, ela Você é patenteou? copiada. Patenteou? Aqui no Brasil, sim. Aqui, sim. Sim. Mas é aquela história, né? Então, porque daí já vira cabeça de empresário. É isso que eu tô Quando você fala falando. Assim, opa, peraí, eu inventei uma rampa, coloquei na carreta e patenteei, porque é uma invenção minha. Sim. Porque senão na adrenalina, eu saio fazendo e deixo que o pessoal copia, né? Então, Então. Mas Mas aqui no Brasil, quando você lida com o esporte, é muito difícil. É Tudo aquela é história difícil. do incentivo, Sim. e você falar, poxa vida, né? Você tem que se desdobrar para fazer as coisas, né? Você tem que estar o tempo todo, sabe, trabalhando isso. É difícil, não é fácil, sabe? Todo mundo fala, poxa, o Negrete tá aí, pô, o Negrete tá com sorte, né? Mal sabe. Eu falei... Como diz, né, no interior lá, né? Tu vê só o glamour, né? Mas não é bem assim. É bem difícil se tratando de esportes. E, por outro lado, né, a gente vê medalhistas olímpicos aí desempregado. Você fala, poxa vida, mas olha aqui, né? Então a gente tem que também agradecer, né, os parceiros aí que apoiam a gente. Enfim. Que legal. E Jorge, algum dos filhos pilota ou não? Não. Nada? Nada. Você nem incentivou? Você falou um não? Não quiseram mesmo. E seu irmão, que começou com tudo com a moto, também não... Ah, ele anda de moto aí pra Mas rua só, hoje, mas... Mas de brincadeira. Também não seguiu, não quis Legal. seguir, né? E o Jorge, pra quem não sabe também, o Jorge é um grande palestrante aí, os meus grandes clientes que estão assistindo aí também, alguns empresários aí. O Jorge tem uma palestra fantástica aí, então quem depois quiser saber um pouquinho mais... O perfil do Jorge está marcado aí no nosso Sobre no YouTube, está no podcast também, o arroba do Jorge no Instagram. Procurem saber também para que vocês absorvam cada vez mais essas histórias do Jorge Negrete. Certo, pessoal? Muito bem. Jorge, mais uma vez, obrigado. Mas antes de ir embora, eu vou pedir pro João fazer aquele café do Aromas de Bragança para a gente encerrar tomando um cafezinho. Aí sim, hein? Eu tenho mais 5 minutinhos com o Jorge e dá o tempo de você fazer o café pra gente fazer um Você brinde sabe que aí. eu sou apaixonado por café. Eu tenho acho que umas 5, 6 cafeteiras em casa. Olha só. E chocolate, então, não precisa nem... Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Tá Obrigado aí, ó. Tá bonito o negócio. Tô aceitando os patrocínios aí, viu? De chocolate, café. Pode também. Ô, Jorge. Ainda mais aqui da terra, né? Eu tenho tenho orgulho também, cara. de Bragança, né? Que cidade bom, maravilhosa, né? Povo maravilhoso. E dá um orgulho, ainda mais quando a gente fala assim, putz, a gente tá buscando tanta gente pra conversar aqui no podcast, a gente se esbarra num cara igual você, assim. Com uma disposição, uma energia tão gostosa da gente conversar. É tão bom isso. Um prazer enorme estar aqui. É tão bom viu? isso, cara. E eu falo que aqui tem muito morro, né, rapaz? Como tem nossa terra, nossa cidade tem muita subida, né? Ideal para motocross, pra pilotos off-roads, né? Que delícia. Pessoal de bike, muita gente andando de bike, né? Até eu esqueci de falar, uma das coisas que me ajudou muito nesse processo de recuperação, porque eu tive uma luxação de fêmur. Então eu tive que ficar 2 meses sem apoiar o pé no chão. E pedalar para mim foi muito importante. Muito importante. Não só para a recuperação física, né, mas para a saúde mental, tudo. Então foi muito bom, né? E eu não falei, né, mas a gente em Bragança tem um grupo muito grande de pedal, de pessoal que pedala. Uhum. E a gente tem o privilégio de morar numa cidade que proporciona essa maravilha que é. Cada lugar lindo. E quando o Jorge eu traz sempre falo isso. E falando nisso da valorização da cidade, quando o Jorge consegue trazer uma das provas para Bragança de novo, ou de motocross? Vai ser um prazer, pô. A gente tem que marcar uma reunião com o prefeito, né? Por sinal, tá fazendo um trabalho muito bom na cidade. A gente tá acompanhando aí, né? E o pessoal cobra muito isso, né? Precisa trazer de novo, era tão bom, precisa, né? É bom. Bragança tem movimenta, tudo, né? Tem esse histórico, né? De grandes corridas aí, competições. Né? Faz tempo que não tem, né? Mas quem sabe uma hora dá certo. Eu lembro que tinha campeonato de jet ski no lago. Bragança, tinha umas coisas assim, né? Além do motocross, tinha um monte de prova. Na realidade, Bragança detém um recorde de público. É mesmo? Pouca gente sabe disso. 10 mil pessoas pagantes, né? Na época lá no Posto de Monta. Do motocross? É. Caramba. É o recorde do Campeonato Paulista.
E hoje, para quem quer acompanhar motocross, acompanha onde? Onde busca essas informações do motocross, do supercross, da arena, enfim? As provas do campeonato, elas são transmitidas pelo YouTube. Tem que entrar no site da Confederação Brasileira. Alguns anos teve a Yamaha transmitiu também. Legal. E acompanhar a gente lá, né? No Instagram, no Facebook. A gente está sempre postando alguma coisa lá também. E eu acho que esse ano vai ser bom. Embora toda a dificuldade que está tendo aí, está prometendo bastante o campeonato. Quando você falou que começa agosto, é isso? Começa em agosto. Começa em agosto. Isso é motocross. Brasileiro, De motocross. De motocross. Arena Cross? O Arena Cross, o Arena Cross não tem as categorias que a gente... O motocross tem todas as categorias. Categorias femininas. Mas aí você volta em agosto ou não? Opa, eu já tô treinando. Eu tô doido pra correr aí já. Ou seja, agosto voltando, a gente vai ver o Negrete também disputando o campeonato. Quiser. Aí sim, né? Quero estar lá. Eu quero ver você voltar com o troféu. Falar aí, ó, não falei pra você que eu... Vamos ver, né? Vamos ver. Estamos trabalhando pra isso. Negrete, eu sempre caminho pro bate-papo final, pra gente encerrar o podcast, sempre pedindo para que o meu convidado fale, quando ele olhar daqui 2, 3, 5 anos para trás, que história ele quer contar. Então, daqui 3, 4, 5 anos, o Jorge Negrete quer olhar para trás, nesse período agora, que história que você quer contar, cara? Solta o verbo. Eu quero contar essa mesma história que eu tô contando aqui, só sem as fraturas. Sem as fraturas. O que mais falta conquistar? E o que tem por vir aí pro Negrete? Eu tô trabalhando aí em alguns projetos aí e eu quero disputar o campeonato mundial de veterano esse ano ainda, se Deus quiser der certo, né? Que mais? Ano que vem eu completo 40 anos de motocross. Quarentinha. 40 anos, ano que vem. E estou preparando algumas coisas aí. E não vai Se pedir... Deus quiser, aqui em Bragança, né? A gente tem que fazer alguma coisa aqui, né? E Neto não vai pedir? O Neto aí tem que ver com os 5 dois anos lá, aí. né? Tomara, né? Tomara que eles... Até lá eles já estejam aí, os netos. Legal. Negrete, mais uma vez, cara, fantástico ter você aqui. Pô, obrigado. Eu me recordo de criança de ir no posto de monta te ver, né? De passar em frente à loja do seu pai. Eu brinco com o pessoal que fala isso, que eu falo, mas eu era criança também nessa época. Pior que não, Negrete. Pior que não. Eu já tava... Pior que não. Eu já era casado. Eu tenho quase a idade da sua filha, Negrete. Eu tô zoando. Mas eu me recordo de ver você. Como é que a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Perde a piada. Me recordo de passar... Pelo que eu me recordo de memória minha, enfim... do seu pai ter loja ainda e passar para tentar te ver ele na loja. Às vezes tinha carretinha com a moto atrás, tal. Então eu me recordo disso. Então assim, é tão bom ter você aqui. Poxa, a gente não obrigado. se conhecia pessoalmente, então para quem tá ouvindo e acha que eu e o Negrete somos amigos há muito tempo, nós nos conhecemos hoje pessoalmente. E esse cara não disse não, topou na hora, vim conversar quando eu falei que eu queria levar história para quem tá ouvindo e acho que foram boas histórias. Boas mesmo. Pô, muito obrigado. Que orgulho você ser de Bragança, que orgulho ter você aqui, cara. Muito e que você obrigado. possa aí ser exemplo para muita gente que está assistindo. Principalmente, acho que eu saio daqui com uma lição enorme hoje, que é não desistir e acreditar. Eu acho que ficou muito claro na sua história isso de não desistir por nada e acreditar muito no seu talento, no seu treinamento, no seu esporte, enfim. Então, baita lição que eu aprendi com você hoje. Poxa, Obrigado muito mesmo. obrigado. Olha, sem palavras, as histórias que a gente relembra, né? Sempre são marcantes, né? E mexe com a emoção, né? Acho que a gente... É aquilo que eu falei, eu gosto de olhar para frente, mas a gente nunca pode esquecer tudo aquilo que já passou. E eu sou muito grato, realmente, a todos. Você, a todas as pessoas que me acompanharam aí ao longo desses anos todos, meus parceiros, a Yamaha, a Frum, a Circuit. Tive o apoio da Specialized esse ano no meu processo aí de recuperação com a bike, da Global Cycle também. Mas a lista é enorme. Se eu fosse agradecer a todos aqui, eu ia ficar meia hora agradecendo todo mundo aqui, né? E eu espero, se Deus quiser, daqui 5 anos a gente contar boas histórias. Não, aí. o campeonato, se começar agosto, acaba quando?
Acho que termina em novembro, acho. Cara, então esse ano você volta aqui com o troféu ainda do brasileiro. Poxa, Vai vai assim, ser um cara, prazer. não, vai ser Vai ser um incrível isso, prazer. cara. Eu quero o troféu aqui na mesa, sem máscara, sem A pandemia. gente vai poder mostrar umas imagens das corridas. Claro, né? todo mundo vacinado, a gente Legal. faz aqui, faz algo diferente. Vai ser um prazer enorme. Show. Negrete, obrigado. Obrigado. Fê, eu vou pedir para você colocar o logo dos nossos apoiadores na tela de novo, por favor. Cervejaria Vamos fazer um brinde de cá. Cervejaria Bragantina, Nova Casa Alves, Aromas de Bragança, agora com esse cafezinho quentinho para nós agora, um brinde aqui depois do escudo. Chocolate Nicolate, muito obrigado. Fernando Triton Filmes, Vitor, Produção Lu, João, Bruna tá aqui hoje também. Obrigado por todos que nos apoiam e se preparem, porque segunda-feira a gente tem um papo no podcast de outros planetas. Temos um papo, talvez de outras vidas. Será? Nos vemos segunda-feira, não percam mais um NapaCast, o podcast com o Edu Toledo. Negrete, obrigado e gostou? Compartilhe. Não se inscreveu no canal ainda? Se inscreve, cara, é só colocar do ladinho aí, inscrever-se. Tá ouvindo no Spotify, no Deezer, no Google, iTunes, enfim? Compartilhe, a gente precisa do seu apoio, da sua audiência para que o projeto continue. Beijo, beijo, beijo e tchau, tchau, até segunda, valeu!